Mares, oceanos, solos, rios e lagos. Na Terra, água tem em abundância. De um continente a outro, ela cobre mais de 70% da superfície em uma extensão de mais de 1 bilhão de quilômetros cúbicos. 97% é salgada e apenas 2,5% é doce. De acordo com a Agência Nacional das Águas, o Brasil detém boa parte da água doce disponível no mundo, aqui na região norte, com a maior bacia hidrográfica em volume e extensão de água do planeta. É um dos reservatórios mais importantes da Terra. Água não pode faltar. É indispensável para lavar roupas, preparar refeições, tomar banho, beber. Mas para fazer ela chegar na torneira, não é uma engenharia simples. Para abastecer mais de 2 milhões de habitantes em Manaus, a captação envolve uma operação de tubulações gigantes que puxam a água do Rio Negro para tratamento. Nessa estação em específico, são tratados 8 mil litros de água por segundo. A cada 2 piscadas de olhos nossa, passam por essas tubulações 8 caixas d'água de 1.000 litros. Só para que se tenha uma ideia do tamanho desse sistema. Água é fonte da vida. A maior parte do corpo de um ser humano é constituído de água. Cérebro, coração, pulmão, fígado, rins, articulações, ossos, sangue, pele e músculos, em maior ou menor volume, precisam de líquido para funcionar. A água é tão importante para o organismo que a falta dela pode trazer problemas sérios, principalmente nos rins. O cálculo renal, ele está relacionado diretamente com essa questão da ingestão baixa de líquidos, e o cálculo renal é uma doença benigna, mas que muitas vezes tem um comportamento maligno. Então, por exemplo, um cálculo renal que tem uma obstrução do fluxo da urina, e às vezes esse paciente pode não ter dor importante, muitas vezes o paciente, quando procura a gente, já perdeu o rim. O Manuel sofreu anos com a disfunção renal e uma rotina cansativa de hemodiálise até o dia que conseguiu a doação de um rim compatível para fazer um transplante. Mas ter a chance de viver mais tempo com o rim de outra pessoa exigiu mudança de consciência para o consumo da água de toda a família. Além dos remédios, eu sei que o rim precisa funcionar, ele precisa trabalhar. Não é meu, né? Como o próprio médico me falou, você está com um corpo estranho e o corpo sabe que ele não é seu. Os imunossupressores são para tipo assim, enganar o organismo, né? Para ele não perceber que você tem um corpo estranho. E eu sei que ele precisa funcionar bem, então eu não posso me arriscar, né, a perder. E eu sei que a água é uma das coisas essenciais, importantíssimas para manter ele funcionando. Vital para humanos, animais e florestas. Absolutamente nada sobrevive sem água. Saber disso deveria ser suficiente, mas quem mais precisa é quem destrói. Na expedição Silent Amazon, com apoio da National Geographic, empreendida em 2019, pesquisadores estrangeiros identificaram altos níveis de contaminação em mais de 1.500 quilômetros de rios percorridos em Santarém, Belém e Manaus. Nas amostras coletadas, eles já acharam microplásticos, defensivos agrícolas, fármacos e até metais pesados, como mercúrio, prejudicial à saúde. O alerta de poluição acende também para os rios explorados comercialmente, como o Tarumã-Açu. Em 20 anos, o número de flutuantes saltou de 40 para 900, um aumento de mais de 2.000%. A maioria funciona sem sistema sanitário obrigatório em lei. Em maio deste ano, a Justiça determinou a retirada de todos que não têm licença, mas o plano ainda está sendo preparado para isso. Quem opera legalmente espera e briga por uma intervenção. A gente tem, na verdade, todos os equipamentos necessários, né, para que não polua ou reduza ao máximo toda essa poluição do rio. Cerca de 3 toneladas de resíduos entre vidros e plásticos são retirados de rios e igarapés todos os dias.
Nosso Rio Negro não precisa ser poluído pela nossa própria população, mas fica um alerta, a população também tem que colaborar, fazer sua parte, separar o seu resíduo, levar para os pontos de coleta voluntária. E mesmo com a retirada do lixo, o nível de toxicidade é suficiente para adoecer pessoas que vivem na margem. Infecções por hepatites, febre tifoide, cólera e diarreia aguda são comuns. Em 2022, unidades de saúde em Manaus contabilizam mais de 70 mil ocorrências de doenças diarreicas. Zona Oeste, em bairros como Compensa e Tarumã, registra a maior quantidade de casos. A Organização das Nações Unidas estima que hoje no mundo 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Beber água fervida, água tratada, né? A secretaria hoje, ela dispõe de hipoclorito, que a gente orienta essas famílias que não têm uma água encanada, que usam poço, para que elas estejam sempre preparando essa água, né? Tornando essa água potável para ser ingerida. Até 2050, 1 em cada 4 pessoas viverá em um país que enfrentará escassez de água. A seca severa que isola municípios mostra como uma escassez pode ser ameaçadora para gerações futuras. Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil concentram o trabalho para mensurar os impactos da contaminação nos lençóis freáticos. Ainda estamos em fase final de conclusão de um projeto que chama Carta Hidrogeológica de Manaus, ou Mapa Hidrogeológico de Manaus, que ele focou principalmente as águas subterrâneas, mas também por tabela a gente acabou mostrando as águas dos igarapés. E isso confirmou o que eu acabei de falar. As águas superficiais dos igarapés estão todas contaminadas e parte das águas subterrâneas, daquelas águas mais rasas, acabam sendo contaminadas também pelas águas superficiais. Então, quer dizer, o aquífero de Manaus ele está profundo, vamos dizer assim, a parte mais profunda, abaixo de 100 metros de profundidade, ele ainda está protegido. Tá? Então, os poços com mais de 100 metros de profundidade, via de regra, estão com água de boa qualidade, mas os poços mais rasos também estão contaminados. A população precisa parar de jogar lixo na água. A água ela não deixa de existir no nosso planeta, mas o que acontece é que nós deixamos de ter água boa para o uso. Então, se nós temos um nível de contaminação alto e em grandes proporções, em grandes escalas, como está acontecendo hoje em várias bacias hidrográficas da região, nós acabamos que temos um recurso que está disponível, só que ele está contaminado. Então, isso gera a necessidade de um processo de purificação que muitas vezes nem tecnologia suficiente nós temos para isso. Quem trabalha com ela também tem ainda mais responsabilidade. No mercado, já existem medidas que ajudam a economizar no consumo da lavagem. Outra frente concentra trabalho na preservação de rios e igarapés. Em Manaus, são 15 canais que cortam a cidade. Eles não são interligados. Hoje, só um segue totalmente protegido. O Água Branca, que tem cerca de 8 quilômetros de extensão, nasce na mata fechada do aeroporto e termina na Cachoeira Alta, no Tarumã. Em nenhum ponto dele, esgoto é despejado. No quintal de casa, um homem desfruta do curso d'água sem qualquer contaminação desde 1996. Hoje, ele é o principal defensor do lugar, mas admite que chegou como agressor ao permitir a entrada de máquinas pesadas para construir uma moradia próxima da margem. Depois de sofrer alagações, algo tinha de ser feito, e reflorestar era só uma parte do plano para restaurar a vida selvagem dali.
Ao longo desse processo, a gente vem relatando o desaparecimento da fauna, ao mesmo tempo que alguns animais desaparecem praticamente, como o sauim vem desaparecendo, outros chegam. Animais que nunca nós tínhamos visto aqui, pássaros principalmente. Aqui tem muito japó, não tinha antes, eles estão vindo porque os açaizeiros cresceram, né? Tem mais de 50 pés de açaí aqui, e bacabeiras que nós plantamos, ingazeiras que nós plantamos, várias frutíferas. Então a fauna vem chegando porque não tem mais. O trabalho que o levou a fundar a ONG Mata Viva envolve também estratégia de divulgação para registrar não só a história, como as ameaças do água branca. Todo dia o igarapé é monitorado. O objetivo é esse, denunciar quem vier destruir e elogiar, né? É uma história, é um conto. Como toda história tem vilão e tem mocinho. Chegou para destruir, vira vilão. Veio ajudar, vira mocinho. Mas essa história não precisa terminar infeliz. Consciência ambiental é entender que cada ação importa e tem impacto para o bem ou o mal. Estar atento a isso é um primeiro e grande passo para manter a vida na Terra daqui para frente.